de dormir, eu sempre coloco algo quando eu quero diante do Senhor Jesus, mas não falo, eu boto no pensamento, ó, para que eu tenha certeza que é o Senhor falando comigo. E no primeiro dia, que foi anteontem, e de ontem para hoje, eu coloquei diante do Senhor algo, e de repente eu me vi num lugar, durante o meu sono, e bem real, fui levado nesse lugar, e chegando nesse lugar, escute, tenha paciência. Aí cheguei nesse lugar, e podia contemplar o céu, e o céu estava escuro, e tinha uma parte que estava meia clara, um pouquinho, dava para ver um pouco do azul. Eu já falei sobre visão do céu, que eu já tive várias visões sobre o céu, de muitos acontecimentos. Escute, tenha paciência. Acho que eu estou brincando, não brinco com coisa tão séria, nem com as coisas do Senhor. E, de repente, eu vi um avião, ele vinha muito alto, esse avião. Esse avião vinha alto e ia se tornando baixo. Mas no meio de um pouco de nuvem escura e nuvem branca, não era nuvem branca, como se fosse uma fumaça branca, que esse próprio avião jogava, eu via, ele vinha jogando essa fumaça branca, já tinha muita que ele tinha jogado, escute, tenha paciência. E ele vinha jogando, mas só que ele vinha do alto, ele vinha ficando baixo, tão baixo que eu quase não via ele mais. Mas escute, tenha paciência, no que mais eu vou falar. Quando eu vi esse avião passar, eu vi como se fosse... Na verdade, eu vi 3 planetas grandes, como se fosse a Lua. E esses planetas parecia que ele vinha caindo, porque ele vinha numa velocidade muito grande, um atrás do outro. Lá estava eu e 2 pessoas. Escute. Lá estava eu e 2 pessoas que eu não sabia quem. Parecia uma pessoa conhecida, mas eu não sei quem. Quando eu fui levado. E esses planetas, o avião passava por um lado e ele vinha em outra direção. Sentido contrário. Como se fosse cair na Terra. Um atrás do outro. 3 enormes. O céu estava escuro e dava pra ver. Era bem como se fosse a Lua mesmo. Era a Lua, eu via como se fosse a Lua. E ele clareava, né? Ele clareava, aquela claridão branca, aquele planeta claro branco, e ele ia como se fosse cair. Mas escute mais no que eu vou te dizer, preste atenção. De repente, quando esses planetas começaram a passar, estava passando, aí eu vi, abriu janela no céu, abriu 2 janelas no céu, eu pude contemplar um pouquinho que você não tem noção, irmão. Eu vi nessa janela que abriu, aí eu vi aquele jardim, eu vi um jardim, eu pude contemplar jardim nessas 2 janelas que abriu, escute. Eu vi o jardim, pedacinho de jardim, nesses 2 pedaços que abriu essas 2 janelas, eu pude ver jardim, eu pude ver animais, olha, e depois eu vi uma imagem, né, igual essas imagens que eles dizem que é de Jesus que aparece na TV, tem pessoas que tem quadro, eu vi uma imagem do Senhor também, se abriu assim, na nuvem, eu conseguia contemplar a imagem de Jesus na nuvem. Mas escute mais o que eu vou te falar, e aí a minha visão acabou, porque eu pedi um sinal a Jesus, eu pedi um pensamento, eu podia contemplar isso, mas presta atenção no que mais eu vou falar pra você, presta atenção, não brinco com coisa séria. Isso foi 3 horas da manhã, depois que eu acordei pra orar. E depois eu não consegui mais dormir. Escute, tenha paciência, não consegui mais dormir. Fiquei tirando cochilo. De repente, escute, eu me vi num lugar que não vou falar onde, que esse lugar é conhecido, e as pessoas é conhecido, não vou citar o nome delas. Escute no que eu vou falar. De repente vejo 2 mulheres. Essas 2 mulheres, eu vi o jardim onde pertence essa casa. Esse jardim estava todo sujo. Eu vi uma pessoa que limpava esse jardim. Essa pessoa não limpava da maneira correta, porque ela jogava o lixo pra cima das plantas. Ela fazia um negócio que não seria pra fazer. E eu ia atrás limpando, mas não adiantava. Escute, eu limpando, mas não adiantava. Escute, tenha paciência. Isso era uma mulher. Escute. De repente eu vi 2 mulheres, que eu não vou mencionar o nome, também essas mulheres são conhecidas, assim como a casa. São pessoas conhecidas do que eu tô falando aqui. Escute, preste atenção no que eu vou falar, não brinco. E de repente eu vi 2 mulheres mencionando o meu nome. E essas mulheres estavam me envergonhando. Escute. E de repente eu vi um homem, que esse homem também é conhecido, escute. E esse homem falou algo com essas 2 mulheres, com um ato de deboche, debochando da minha pessoa. De repente esse homem subiu, eu não vou dizer em que também, eu vi esse homem subir. Quando esse homem subiu em algo, esse homem escorregou. Ele falou algo comigo e ele subiu. Quando ele subiu em algo, ele escorregou. Tentou pegar em algo, também não conseguiu, aquilo escorregou da mão dele. E tentou pegar mais algo, aquilo escorregou da mão dele. Ele se machucou, veio machucado no olho, se machucou pelas costelas. Esse homem ficou agarrado pela sua blusa, porque sua noite tinha caído a uma altura que você não tem noção. Aí eu passei por perto dessas 2 mulheres, passei por debaixo de algo e disse assim: falei com vocês, pra não mexer com o meu nome, mas vocês são teimosos. Vocês continuam mexendo com o meu nome. Eu disse pra vocês, não mexa com o meu nome. Eu já te avisei pra não mexer com o meu nome. O que acontece com pessoas que mexem com o meu nome? Eu sirvo a Jesus. Aí eu disse para um lugar que eu não vou dizer aonde, que também é conhecido, mas como é que se dá a palavra? Eu ofereci assistência a essa pessoa, que poderia ter sido muito mais grave, porque ela poderia ter caído de uma altura que você não tem noção. Essa é a minha palavra desse dia de hoje, pra tua vida, pra minha vida, e eu não brinco com as coisas do Senhor Jesus. Eu não brinco, eu não sou santo, sou pecador, o Senhor sabe. Mas as minhas palavras que saem da minha boca não é de brincadeira. Tem muitas pessoas que acham que eu brinco com o nome de Jesus. Antes eu ouvia muito isso, e eu dizia assim, toma cuidado com o que você fala. Eu sirvo a Jesus, quando eu fui nesse caminho, eu fui para obedecer, eu fui para honrar, eu fui para amar, eu fui para ser servo do Senhor, não fui para brincar com o nome do Senhor. E eu repito, eu não sou santo, mas eu fui para respeitar Jesus. Eu não fui para servir uma religião, porque a religião não vale de nada. Eu fui para ser servo de Jesus, porque a religião não salva, nosso dízimo não salva, nossa oferta não salva. Nós mostrar uma coisa que a gente não somos, não salva. O que salva é nós ser servo do Senhor, obedecer as coisas do Senhor, por difícil que é, porque não é fácil. Ser um servo do Senhor nessa terra é difícil, é onde uma humanidade inteira praticamente está dizendo que está na mão certa, e aquele servo do Senhor está na contramão. É como se nós que somos certos estamos na contramão e as pessoas estão certas. Então eu digo para vocês, não é fácil, mas eu te digo uma coisa, escuta.
não somos poderosos, não fazemos milagre, nem sempre estamos com a espada na mão, porque a espada pertence a Jesus de Nazaré. O nosso corpo é templo e moradia do Espírito Santo, e o Espírito Santo só habita dentro do nosso corpo, que é templo e moradia dele, quando há limpeza, quando há cura, quando esse corpo está limpo, esse corpo e a nossa casa arrumada, um exemplo para que onde eu passar, se eu falar ou onde eu chegar, eu seja um exemplo, eu seja diferente no que eu possa enxergar, no que eu possa ouvir. Eu estou sempre falando isso com os irmãos. Eu estou sempre falando, com o irmão, eu estou sempre falando. Essa é a diferença, é a mudança na minha vida. Porque o Espírito Santo não vai habitar numa casa suja, que é o meu corpo. Não é o mundo que vai mudar, não é as pessoas que vai mudar, não é os meus amigos que vai mudar para eu ser diferente, para a minha vida ser transformada. Sou eu. É eu, a mudança é eu. A gente vai no evangelho para que nossa vida seja mudada. Não é o mundo, não é para olhar a vida de ninguém. A gente fica triste. Um servo do Senhor fica triste, porque eu fico. Quando eu vejo um irmão, quando eu vejo uma pessoa que diz que é servo do Senhor, mas está na direção errada. E nosso papel é orar, ajudar, falar. Mas falar para quem tem ouvido, para ouvir. Para quem tem olho, para enxergar. Porque quem tem ouvido, quem tem olho, enxerga e não ouve, é o pior surdo, é o pior cego. Esse é que é o pior, é aquele que é conhecedor da palavra. Eu digo para ti, sabe o que eu digo mais? Estou aprendendo, eu não sou melhor do que você, mas uma coisa eu te digo, quem habita não é o Espírito Santo de Jesus, é Jesus. Não devemos temer mal algum, nem se nós passar pelo vale da sombra da morte, porque nem o mal poderá nos atingir, não seremos abalados, nem nós, nem a nossa família, jamais, porque o Senhor estará se cuidando, como uma rocha. Então não mexe com o servo do Senhor, presta atenção o que você anda falando, presta atenção com quem você está mexendo, porque o Senhor ele mostra antes, e o servo ele contempla muito antes. E eu repito, não somos poderosos, poderoso é Jesus. Ele é que é dono de todo milagre, ele é que é dono de toda glória, porque ele não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence a Jesus. Eu não sou nenhum curador, eu não me considero pastor, eu não me considero totalmente um profeta. Não. Quem brilha é Jesus. Ele é que é dono de toda glória, dono de todo poder, dono do milagre. Ele sim, ele é quem brilha. Ele é que é o ouro, ele é que é a prata, ele é que é o cristal, ele é que merece as palmas. Eu não preciso aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Eu não estou aqui para aparecer, é Jesus que tem que aparecer. É para que as pessoas olhem e vejam que há diferença, mesmo eu abrir na boca ou não abrindo. E você que faz a me ouvir, se você é um cristão, qual é o teu testemunho? O que você anda fazendo? O que você anda comendo? De que você anda se alimentando? Quando eu falo alimentando, eu falo do que você anda ouvindo. O que você anda enxergando, porque você enxerga e todo o teu corpo fica doente. Quantas pessoas que querem enxergar tudo? Não é para nós enxergar tudo e nem ouvir de tudo. Temos que pedir ao Senhor que selecione o que devemos enxergar, o que devemos ouvir e o que devemos falar, porque nem tudo vale a pena. O que temos que fazer é fugir do pecado, não se abraçar no pecado e continuar falando de Jesus. Somos evangélicos, nós somos cristãos, nós somos servos. O que nós somos? Nós servimos a Jesus, nós temos que ser diferente. O que se vê são pessoas que dizem que vieram com o evangélico, vai lá, só se batiza, levanta a mão, mas continua do mesmo jeito, não há mudança, não houve mudança na sua vida, não houve cura. A pessoa continua se alimentando de tudo e falando de todos. Sabe o que eu digo para ti? Tem muitas pessoas que não conheceram Jesus ainda. Que Jesus tenha misericórdia dessa humanidade. Que Jesus tenha misericórdia de toda a terra, de toda a nação.